Os transtornos do sono são muito comuns. Provavelmente você ou alguém que você conhece pode estar tendo dificuldade para dormir. E hoje eu vou estar falando justamente, gente, das causas dos problemas com o sono. Essas causas, elas podem ser externas ou internas. As causas externas estão relacionadas a situações e fatores que podem atrapalhar no nosso sono. As mais comuns delas a gente costuma já saber, mas nem sempre a gente tem o cuidado devido com isso, que é justamente a questão do barulho e da iluminação e da temperatura do nosso ambiente de dormir. Então, muitas famílias têm o hábito de deixar uma luzinha acesa no corredor ou no banheiro, até para se sentirem um pouquinho mais seguros, mas esse hábito acaba atrapalhando de fato com o sono. Então, o indicado é que o nosso quarto ele esteja com escuro absoluto, de tal forma que se você deita, apaga todas as luzes, coloca as palmas da sua mão assim na frente, você não consiga enxergar a palma da mão. Esse é o escuro ideal para a gente conseguir dormir, porque vai fazer, gente, que a melatonina seja liberada em melhor quantidade e que alcance o sono mais profundo. Uma outra situação são os barulhos, né? Então, às vezes, sem nem que a gente perceba, algum barulho ao redor acaba atrapalhando o nosso sono. É importante você estar atento em relação a isso. E o que você puder fazer, por exemplo, deixar a porta fechada, a janela fechada, isso inibe que os barulhos atrapalhem você de dormir. Uma outra situação de fator externo que acaba atrapalhando o sono é a questão do compartilhamento da cama. Esse compartilhamento, tanto com o esposo ou com a esposa, que podem ter algum problema para dormir e de repente estar um pouquinho mais agitado, ou principalmente, o principal fator é o ronco, acaba atrapalhando o sono do companheiro. Então eu já atendi alguns casos que as pessoas vêm até o meu consultório porque o esposo, na maioria das vezes o esposo, porque o ronco é mais comum e a apneia do sono nos homens, porque os esposos roncam. E aí as mulheres acabam desenvolvendo insônia em função desse incômodo do ronco. E também, gente, da incompatibilidade aí do horário de dormir. Às vezes o meu esposo quer dormir mais cedo e eu vou dormir um pouco mais tarde. Quando eu chego, ele já tá roncando. E isso me irrita e aí eu fico nervosa e acaba atrapalhando o meu sono e isso acaba virando um ciclo. Uma outra situação de compartilhamento da cama é compartilhar a cama com os filhos. Então as crianças elas tendem a ter o sono um pouco mais agitado, se movimentarem um pouco mais. E isso faz com que o sono dos pais fique fragmentado. Então o indicado é que a criança ela tem um cantinho dela para ela poder dormir em segurança, que você cria um ritual para que ela chegue a pegar no sono na própria cama dela e que os pais tenham as camas aí separadas. E uma outra situação que também é comum é com o pet, onde a pessoa pega o bichinho dela de estimação e coloca para dormir na mesma cama. Então, gato ou cachorro, que é o mais comum, eles acabam se movimentando um pouco mais aí durante a noite e atrapalha o sono. Então, se você tem uma vontade de ter esse bichinho pertinho, bota a caminha dele do lado da sua cama ou então em outro quarto, mas não em cima da cama junto com você, porque atrapalha o sono sim. Já os fatores internos, eles são divididos em 5 subfatores, que é uma questão física, neurológica, emocional, comportamental, ou até por uso de substâncias que atrapalham também o nosso sono. Fisicamente, o que a gente pode dizer? Que é o mais comum, por exemplo, é a apneia do sono, que muitas vezes são causadas por fatores físicos, seja anatômico, em função de dificuldades respiratórias, como o desvio de septo, por exemplo, que faz com que o ar tenha uma dificuldade de passar durante a noite, ou a própria obesidade. Com a obesidade, o acúmulo da gordura do pescoço também dificulta essa passagem do ar, a própria idade também, que faz com que a nossa musculatura fique mais flácida e aí gera aí o ronco e a apneia do sono, que é um transtorno significativo do sono e que precisa, gente, de cuidados em função da sua associação com problemas cardíacos que vão se desenvolvendo, até a função de diabetes, impotência também está relacionada à apneia do sono e a causa, na maioria das vezes, é física. Tá? E precisa ser tratado. Uma outra situação, então, é a neurológica. Eu posso pegar como exemplo a narcolepsia. É uma doença do sono associada a uma sonolência excessiva durante o dia e até dificuldade para dormir durante a noite. Acaba sendo subdiagnosticado, o diagnóstico dela não é tão fácil, nem todo médico que conhece. Então é preciso ir num especialista de fato para identificar a narcolepsia. E hoje em dia já se sabe que a narcolepsia está relacionada com uma baixa de hipocretina no nosso cérebro. E o que acontece com quem tem narcolepsia? A pessoa acaba tendo crise de sono.
e algumas pessoas chegam até a cair, a perder todo o tônus muscular no momento em que tem essa crise, uma sonolência muito grande, um sono que vem ali, a pessoa dorme por alguns minutos e ela acorda muito bem restaurada, mas ela acaba não tendo muito esse controle desse sono e precisa desse diagnóstico. Uma outra situação neurológica também, que tem como causa neurológica, é a questão do transtorno comportamental do sono REM. O que é isso, Danuska? São pessoas que estão muito relacionadas com a demência, mas não só, mas na demência a gente percebe esse transtorno, onde elas se movimentam conforme elas sonham. Porque durante o sono REM, que é o momento que a gente dorme, é para a gente ter atonia muscular, isso é, não ter movimento da musculatura. Então, por questões degenerativas neurológicas, essas pessoas acabam sonhando e se movimentando conforme o sonho. Então, se eu sonho que eu estou correndo, eu começo a mexer as pernas como se eu estivesse correndo. Se eu sonho que eu estou lutando, começo a bater também. Uma outra transtorno que pode estar relacionado com fatores neurológicos são a síndrome das pernas inquietas e o movimento periódico dos membros, tá? Muitas vezes eles estão associados, mas nem sempre. Então eu tenho vontade de movimentar as minhas pernas antes de dormir, então sinto uma inquietação, um incômodo, ser narrado de várias formas pelas pessoas e eu preciso movimentar essas pernas, né? E também, quando eu estou dormindo, eu acabo tendo movimentos nessas pernas e eles são periódicos, têm uma certa frequência. E isso também, os estudos têm mostrado que estão relacionados com algumas questões aí de substâncias no nosso organismo, principalmente a questão da dopamina. Outro fator são os fatores emocionais, onde estão relacionados principalmente aí a depressão e a ansiedade, com a questão dos transtornos do sono. Vários transtornos emocionais podem estar também causando a questão da insônia. Em algumas situações a gente não sabe quem começa primeiro, se é a insônia que começa a depressão, a ansiedade, ou se é a ansiedade que desenvolve a insônia. Então existe esse ciclo aí também que é difícil identificar onde que começou de fato. Mas os transtornos emocionais eles estão muito relacionados e causando aí insônia. Outra situação são comportamentos. É muito mais comum do que a gente imagina, mas comportamentos geram problemas com o sono, principalmente insônia. E também, gente, a privação de sono. Eu durmo cada vez menos, e aí eu durmo menos do que meu corpo necessita. Tem um nome que é chamado de síndrome do sono insuficiente, hoje na nossa sociedade. E ela é muito comum em função de comportamentos, em função dessa sociedade agitada que a gente está, com um monte de atividades, e do uso excessivo aí das mídias digitais também, onde eu sempre tenho que olhar mais um pouquinho o meu Instagram, o meu Facebook, o YouTube, mexer mais um pouco no meu e-mail, e isso faz com que o meu sono reduza. Além disso, as pessoas estão desenvolvendo o hábito de acordarem no meio da noite em função de alguma dificuldade, já pega o celular e já vai mexer no celular, vai jogar, então isso está muito acessível e em função de comportamentos inadequados eu acabo desenvolvendo aí um transtorno do sono de insônia ou até essa síndrome do sono insuficiente. Uma outra situação também comportamental é o relacionado ao trabalho em turno. Então, em função do meu trabalho, eu acabo trabalhando à noite e dormindo durante o dia e isso gera também dificuldades e transtornos do sono. Então, está relacionado a causas comportamentais. E finalizando, tem a questão do uso de medicamentos, de drogas e da cafeína, porque existem alguns medicamentos que causam transtorno do sono, principalmente a insônia, tá? E outros causam sonolência também, então tem que ficar atento em relação a isso. Quais são? Existem alguns medicamentos para pressão, e alguns medicamentos do trato respiratório, alérgicos, antialérgicos também, que podem atrapalhar aí significativamente o sono. O uso de drogas também faz toda uma interferência no nosso sistema neurológico e no nosso organismo, causando consequências aí no sono. E a cafeína, gente, algumas pessoas falam que a cafeína não interfere no organismo, que não sente essa interferência, mas os estudos já comprovaram que essa cafeína altera, deixando o nosso sono mais leve. Além de outras situações que eu vou estar explicando um pouquinho mais da cafeína em outro vídeo. Então, às vezes eu tô com uma dificuldade de dormir, eu começo a tomar café e esse café desencadeia lá na frente uma insônia. Se vocês querem saber um pouquinho mais sobre o sono, sobre os transtornos do sono, como identificar esses transtornos e os principais tratamentos para eles, eu tô deixando para vocês aqui o e-book que eu fiz gratuito, de uma forma muito prática e muito tranquila, você consegue identificar, te dá um norte para você identificar os transtornos do sono e como procurar o tratamento e ajuda para eles também. Então você clica nesse link ou então acesse o meu site que é cuidandodosono.com.br para que você receba esse e-book. Gostou desse vídeo? Clica aí em like,
Compartilhe com as pessoas que vocês conhecem, porque os transtornos do sono, como eu disse no início, eles são muito comuns, mas a grande maioria das pessoas, gente, não trata, e muitas vezes porque não consegue identificar esse transtorno, não sabe nem por onde começar a tratar. Então compartilhe esse vídeo, curte, baixe o e-book e olha, durmam na paz.